quem vai repercutir estes dados, as últimas atualizações do cenário internacional, essa melhora nas expectativas, pelo menos para petróleo, hoje caindo bastante, é Marcela Caualt, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Sempre bem-vinda à nossa programação, Marcela. O mercado agora coloca de vez na conta o preço da guerra, o custo do conflito no Oriente Médio para o Brasil? Sim, isso é uma mudança bastante relevante, né. Sempre que a gente começa um conflito geopolítico, os primeiros dados que acabam se movendo têm a ver com dados mais voláteis, né. Por exemplo, a bolsa ou o câmbio, enfim, que acabam, né, agregando esse risco de uma forma mais rápida. Quando o mercado começa a colocar nas suas projeções, especialmente, né, embutir nas projeções do Focus, a mudança em relação às expectativas, isso mostra que essa guerra, de fato, começa a impactar os fundamentos econômicos. Então essa mudança no Focus, que tinha começado de uma forma mais tímida na semana passada, e nessa semana trouxe ali uma mudança um pouco mais relevante, indica que os analistas, os economistas, começam a incorporar esse petróleo ali num patamar mais alto por algum tempo nas suas projeções, de forma que ele chega na inflação ao consumidor não só por meio de preços de energia, mas também por meio de preços de produtos agrícolas. Vale lembrar que o Estreito de Hormuz, né, que por enquanto está fechado, é muito importante para o escoamento da produção de petróleo, de gás natural e também de fertilizantes que, se continuarem ali num patamar muito alto, também podem impactar nos custos agrícolas. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para essas projeções de inflação, eu queria até trazer o espelhamento do Boletim Focus para a nossa tela, se possível, porque temos inflação suavizada em 12 meses. Essa normalmente afeta a condução de política monetária, porque é onde o Banco Central normalmente mira, 12 meses à frente. Na verdade, a gente está lá no terceiro trimestre de 2027 como o horizonte relevante para o Banco Central. Mas como a nossa meta hoje ela é contínua, os 12 meses sempre importam. São 3 semanas seguidas de alta. A gente passou de 3,95 para 4,07. É o suficiente, talvez, para a gente rever o final do nosso ciclo, a gente talvez cortar menos desta vez do que o Banco Central estava projetando no comecinho deste ano, lá em janeiro, quando prometeu o início do ciclo de cortes. Realmente a gente só vai até 12,5 na tua percepção, Marcela? Com certeza acaba sendo um limitador importante ao ciclo de queda de juros. A gente tem ali a expectativa em 12 meses, né, suavizados, se aproximando ali do teto da meta. Isso é bastante relevante. Se o Banco Central começa a enxergar uma possibilidade da inflação interromper a sua trajetória de convergência à meta, certamente ele também vai precisar interromper a trajetória do ciclo de queda de juros. Por enquanto, o mercado tem ali como expectativa, né, uma Selic que foi para 12,5 no final desse ano e pode chegar talvez em 13% se os efeitos da guerra forem de fato intensos. Mas, de novo, não há uma expectativa de interrupção brusca, né, desse corte de juros, né, não pararia aqui nos 14,75, mas o que pode acontecer é o Banco Central repetir o que ele fez na reunião da semana passada, dizer assim: se não fosse a guerra, talvez eu pudesse cortar mais, mas por conta da guerra eu vou cortar de uma forma mais tímida, até porque é prudente, né, ser mais conservador nesse momento. A guerra no Oriente Médio foi citada 4 vezes pelo Banco Central no comunicado da semana passada, ou seja, um ponto muito relevante para a condução de política monetária, senão não teria aparecido já no primeiro comunicado. Amanhã tem ata do Comitê de Política Monetária, que foi realmente discutido ali entre os entes, entre os participantes, entre os 9 diretores que fazem parte dessa mesa. O que a gente procura nessa ata, Marcela? O que você quer enxergar ali para ter um pouquinho mais de clareza sobre a postura da nossa política monetária? É não só na ata que sai amanhã, mas também no relatório de política monetária que sai na quinta-feira, e eles se complementam, né? O Banco Central sabe que o mercado vai olhar com lupa os dois documentos. O importante para a gente, em primeiro lugar, é entender a forma como o Banco Central entende que esse repasse da guerra vai chegar na inflação. A gente fala muito dos efeitos mais diretos, que são aqueles efeitos de preços de petróleo e efeitos de preços de fertilizantes, mas existe o que os economistas chamam
de efeitos de segunda ordem, que na verdade é como esses primeiros efeitos acabam se espalhando pelo restante da economia. Dado que a gente tem uma demanda bastante aquecida, esses efeitos de segunda ordem provavelmente preocupam o Banco Central. Então, é uma primeira questão que a gente vai querer ver, né? É de que forma eles entendem o efeito direto e também o efeito indireto da guerra. Agora, tem uma outra coisa que não tem a ver com a guerra, mas que provavelmente já preocupava o Banco Central no final do ano passado, que são os efeitos inflacionários de algumas medidas que o governo federal tomou, especialmente medidas de isenção de impostos ali para quem ganha até 5, 7 mil reais, né, de uma forma escalonada. Isso é bastante relevante, porque ainda que tenha uma compensação tributária dos impostos de quem ganha acima de 600 mil por ano, você, na base de baixo da pirâmide, tudo que é injetado na economia acaba virando consumo de uma forma muito rápida, e quando a gente retira dinheiro para cobrar mais impostos da parte de cima da pirâmide, isso geralmente sai de investimentos. Então, tem um caráter inflacionário importante, né, de impulso ao consumo dessas medidas de isenção de impostos, e isso também vai ser importante, né? Será que o Banco Central já colocou isso nas suas simulações, enfim, porque isso também pode ajudar a fomentar a inflação de demanda. Perfeito. Inclusive, até aproveitar que hoje começou o prazo oficial para a declaração de imposto de renda, a gente tem, teoricamente, 500 milhões de reais que vão ser distribuídos naquele modelo de cashback para quem não faz declaração, para quem não tem necessidade de fazer declaração, mas tem valores a restituir. 500 milhões de reais é coisa suficiente também para incentivar essa questão de consumo ou não deve fazer nenhum peso para consumo ao longo destes próximos meses? Só para a gente ter essa dimensão. O lote especial vai ser pago lá no dia 15 de julho, então vai ser no meio ali da Copa do Mundo. Esperamos que o Brasil já esteja nas fases finais, por favor. Esperamos, né? Certamente, tudo que tem que impulsiona consumo, no momento em que a economia está bastante aquecida, funciona como se fosse uma faísca perto de uma fogueira, né? Ajuda certamente a, né, manter essa fogueira do consumo bastante acesa. Então, qualquer incentivo que seja, acaba impulsionando ainda mais a demanda, e como a gente já está numa fase em que a inflação de demanda preocupa bastante o Banco Central, vale destacar até no IPCA no IPCA fechado de fevereiro, a gente teve os preços de serviços voltando para 6%, tudo que impulsiona consumo a gente precisa sim levar em consideração, e certamente o Banco Central vai colocar isso nas projeções. E aí o mercado também se pergunta qual é o resultado disso nessas projeções. Vale lembrar também que a gente já vai ter nessa semana o IPCA 15 do mês de março. Talvez ele já comece a trazer alguns impactos da guerra, principalmente de forma mais indireta, porque viria por meio de alta de preço de diesel, que acaba gerando alta também de itens ligados a frete. Mas a gente já vai começar a procurar nessa semana alguma materialização desses riscos também nos dados de inflação, e certamente o Banco Central vai também. Muito obrigado, Marcela Caualt, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Sempre bem-vinda, minha cara. Uma ótima semana para nós e vai ser uma semana corrida, porque tem muitas questões ainda relacionadas ao conflito no Oriente Médio, tem ata amanhã, tem relatório de política monetária na quinta-feira, então vai ser... De tédio a gente não morre, viu, Marcela? Certamente não, e ainda tem dado de desemprego mais para o final da semana, então bastante informação para os economistas nessa semana. Muito obrigada pelo convite. Até uma próxima, minha cara.